E o São Paulo demitiu mais 4 funcionários nessa segunda-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica o motivo das demissões desde a semana passada e projeta mudanças para 2026. Bora contar também que Hernan Crespo exige uma reformulação grande no elenco do São Paulo para 2026. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Juventude formalizou proposta de extensão do empréstimo para o São Paulo em relação a Jandrei. O Tricolor disse que topa que o Jandrei siga no sul do país, mas o Juventude vai precisar aumentar a fatia que paga do salário do goleiro. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro. O Guilherme está decidido a não voltar mais, tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garanta, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Qual o tamanho da reformulação que o São Paulo passará em 2026? Essa pergunta foi feita a Hernan Crespo, que deixou bem clara a vontade de mexidas impactantes. O questionamento foi feito depois de o São Paulo perder para o Vitória por 1-0 em Salvador, resultado que ainda manteve o São Paulo na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estará na pré-Libertadores da América se Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. Bora para a declaração do Crespo. E a mexida? Qual o tamanho da reformulação, abre aspas, para o treinador argentino? Quando chegamos, estávamos a 1 ponto do Z4. E acabar em 8º é positivo, mas não estou feliz, porque o São Paulo pode fazer muito mais. Mas de qualquer forma a meta foi alcançada. Sobre a reformulação precisa ser grande. Somos o São Paulo, disse o Hernan Crespo, que completou, admitindo que vai à Itália, nesse período de férias, ver as filhas. E disse também, o planejamento já está feito. Todo mundo sabe o que a gente pretende, as características e onde temos que melhorar. A ideia é ser mais competitivo. São Paulo deve passar por reformulação dentro e fora dos campos. As demissões de funcionários do CT já começaram. Contei para vocês que muitos serão dispensados por falta de qualidade. Em relação a atletas, o Tricolor vai buscar contratações e a partir dessa semana, nomes devem começar a aparecer. Lembra que eu te contei que o São Paulo passaria pela maior reformulação dos últimos anos, certo? Pois nessa segunda-feira foram mais 4 funcionários demitidos. Tudo começou com as saídas de Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho, que eram diretores de futebol. Na semana passada, outros 7 funcionários acabaram dispensados. Nessa segunda-feira, caíram mais 4. Um médico, um auxiliar de fisiologia, um coordenador de reabilitação física e um fisioterapeuta. Vi muita comoção de torcedores do São Paulo em relação à dispensa desses funcionários. E fui perguntar para os dirigentes do Tricolor o que motivava a dispensa de alguns funcionários com salários bem baixos. Consegui algumas explicações importantes. Entre elas, 2 desses funcionários foram dispensados porque em algum momento ao longo da temporada chegaram sem nenhuma condição de trabalho. Haviam molhado a palavra, se é que você me entende. Havia casos também de pessoas ganhando muito mais do que a média da categoria.
Um dos casos de demissão teve a ver com uma conduta inapropriada naquele caso do Oscar. Vocês lembram que o Oscar precisou ser recolhido para um hospital porque passou mal depois de exames de rotina no São Paulo. Preciso contar ainda que todas essas demissões têm também por trás a intenção de mudar a filosofia no São Paulo. O Tricolor entende que há muita acomodação de funcionários do São Paulo e a ideia é fazer com que os profissionais que estejam no Tricolor sejam muito mais assertivos. Os novos contratados para todas essas posições serão anunciados muito em breve. A tendência é que não tenhamos mais demissões de funcionários, pelo menos em 2025. A partir de agora, o São Paulo passa a trabalhar na reformulação do elenco. Já dá para cravar que Dineno e Rigoni não ficam. Outras mexidas serão feitas no departamento de futebol profissional e a qualquer momento começo a trazer novidades sobre contratações. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o São Paulo está perto de jogar a pré-Libertadores de 2026, mesmo em crise. Com campanha contra o presidente, o Tricolor terminou em 8º lugar o Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, perdeu para o Vitória por 1-0 no Barradão, mas se aproveitou da derrota do Red Bull Bragantino para o Internacional para manter-se no 8º lugar. Com esses 51 pontos, campanha de 38 jogos, 14 vitórias, 9 empates e 15 derrotas, o São Paulo estará na pré-Libertadores do ano que vem, desde que o campeão da Copa do Brasil seja o Cruzeiro ou o Fluminense. E aí só para vocês entenderem, as vagas do Campeonato Brasileiro vão para o G7, mas Cruzeiro e Fluminense, que estão nas semifinais da Copa do Brasil, estão à frente do São Paulo e já tem vaga garantida na Libertadores. Se eles forem campeões da Copa do Brasil, qualquer um deles, e o São Paulo na 8ª colocação vai para a pré-Libertadores, vale a lembrança de que o Cruzeiro joga contra o Corinthians, de que o Fluminense joga contra o Vasco. Se eles, por exemplo, forem para a final, já dá para cravar antes mesmo do campeão que o São Paulo estará na pré-Libertadores do ano que vem. E o que isso implica no planejamento para a próxima temporada? Já havia ouvido de dirigentes do São Paulo que se houvesse a expectativa de jogar a pré-Libertadores, o São Paulo teria reforços mais pesados para o próximo ano, até para não fazer feio na competição que o torcedor tanto gosta. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te atualizar agora se existe alguma chance de Gustavo Scarpa virar reforço do São Paulo. Na última live que eu fiz aqui no canal, um monte de São Paulino perguntando a respeito. Fui pesquisar nas redes sociais e percebi que tem setorista do São Paulo imaginando que essa negociação possa avançar. O Tricolor precisa de um meio atacante, especialmente com a possibilidade de Oscar se aposentar. O Scarpa em outros momentos já foi alvo do São Paulo. Por exemplo, quando ele decide voltar ao Brasil, o Atlético Mineiro vence a disputa com o São Paulo e o contrata do Olympiacos por 5 milhões de euros. Dá para cravar que o Galo não fará grandes esforços para ficar com o Scarpa, mas há necessidade desse investimento de mais ou menos 5 milhões de euros. Jogador que tem 31 anos de idade, temporada de 65 jogos, 3 gols e 12 assistências. Antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Júlio Casares e perguntei: Gustavo Scarpa interessa? Assim como já havia dito para vários outros jogadores especulados, Júlio Casares assegurou que o Scarpa não faz parte dos planos. Também tinha perguntado sobre Cebolinha, mesma situação. São jogadores com mais de 30 anos de idade, cuja compra determinaria ou necessitaria de investimentos muito altos. São Paulo não vai fazer investimento desse tamanho. Só para completar, contar que o Scarpa tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. Você, São Paulino, gostaria de Gustavo Scarpa no time? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Então é isso, família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, atualizações importantes, exclusivas e atualizadas para você não perder nada do Tricolor Paulista nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro. Rapaziada, essa é a segunda edição do vídeo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre ficar atualizado nas últimas informações do Tricolor Paulista. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!